Aleluia, santo é o nome do Senhor. Graça e paz, querido, da parte daquele que nos fortalece a saber Cristo Jesus, nosso Senhor. Hoje é sábado, 23 de maio de 2015, nesta manhã de sábado, eu desde já quero cumprimentar a todos os meus amigos internautas, todos os meus amigos do Facebook, com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero deliberar uma palavra de bênção nesta manhã de sábado. Olha, nenhuma ferramenta forjada contra nós, contra a minha vida, contra a sua vida, há de prosperar. Então tenha bom ânimo e glorifica a Deus por tudo aquilo que você está passando. Amém? Porque Jesus, ele vai adentrar entre os teus problemas e vai te conceder a vitória ainda nesta manhã. Glorificado seja o nome do Senhor. Meus amados, nesta feita eu quero meditar com vocês debaixo do tema: abra o seu coração para Deus, porque Ele quer adentrar e mudar completamente a sua história. Pelo tema, dá para vocês poder identificar que não é uma mensagem voltada, diretamente voltada para o corpo em si, mas uma mensagem que o corpo possa usar para evangelizar. Mas essa mensagem tem endereço, são certo tipo de classe de pessoas. Pessoas tais como os traficantes de droga, como os ladrões, como os alcoólatras, como os prostitutas, as prostitutas, pessoas que vendem o seu corpo para poder viver, aleluia, desta prostituição, pessoas que são viciadas, pessoas que fumam crack, cheiram cocaína e fumam maconha, enfim, pessoas que são menosprezadas, incompreendidas e até mesmo odiadas pela sociedade, pelas pessoas na qual os cercam. Amém? Então esta mensagem é para você nesta manhã. Eu quero meditar com vocês nessa feita a respeito de um homem que está aqui na Bíblia, que se chama Zaqueu, se encontra no livro de Lucas, capítulo 19, que também foi um homem que, por causa da sua maneira de viver, por causa da sua conduta ilícita de ficar rico ou de ganhar dinheiro, também era um homem que, em sua época, era menosprezado, era incompreendido e odiado pela sua sociedade, na sociedade na qual ela vivia. Então esta mensagem para você, é para você nesta manhã. Glorificado seja o nome do Senhor. Abra vossas Bíblias no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 8, diz assim: eu leio em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Limpai as mãos, ó pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os vossos corações. Agora vamos para a narrativa na qual vou estar narrando e fazendo uma comparação. O intuito desta mensagem é levar as pessoas que não conhecem Jesus a conhecê-lo e a entender que ele tem a capacidade de entender as pessoas da maneira que elas são, da maneira que elas se encontram. E não só isso, ele tem a capacidade, de se interpor entre nós e os nossos problemas e nos dar a vitória e transformar completamente a nossa vida. Então é esse Jesus no qual eu vou estar ministrando nesta manhã que eu quero que vocês conheçam. O meu amigo que é capaz de transformar pessoas, transformar vida, transformar histórias. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Livro de Lucas, capítulo 19, versículo 1 a 10, vou fazer um resumo direto. A Bíblia diz que, entrando Jesus na cidade de Jericó, tudo acontece em Jericó e ia passando, eis que ali morava um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos publicanos, ou seja, um cobrador de imposto, e a Bíblia diz que ele era muito rico. E esse homem, depois de ter ouvido tantas coisas boas de Jesus Cristo, ele abre o seu coração e tenta vir ver quem era Jesus. E a Bíblia diz, dentro desses 10 versículos, que ele sobe numa figueira brava e espera Jesus ali em cima, porque ele sabia que Jesus ia passar. Jesus chega até ele, olha para cima, olha para ele, esse pequeno homem, um homem de pequena estatura, diz para ele: Zaqueu, desce, porque hoje convém eu pousar na sua casa. Ele desce correndo. A Bíblia diz que ele recebe Jesus com júbilo. Diz também a Bíblia que a multidão que estava com Jesus começa a murmurar, dizendo: quem é esse que adentra na casa de um homem pecador? A Bíblia diz no versículo 8 desse capítulo que esse homem, ele abre o seu coração para Jesus, já estando dentro da sua casa, expressa a sua vontade de receber uma mudança radical. Primeiro ele diz: olha, eu tenho uma fortuna e quero dividir ela com os pobres, eu quero dar metade dela para os pobres. E olha, Jesus, se alguém chegar aqui na minha casa e dizer que eu a defraudei, eu quero pagar esta pessoa
quadruplicadamente. Eu quero restituir essa pessoa 4 vezes mais. Aí o versículo 8 diz assim, e disse Jesus, através das palavras que esse homem chamado Zaqueu havia expressado, Jesus disse: hoje veio a salvação a esta casa. Ou seja, no nosso linguajar, Jesus estava dizendo para esse homem: eu estou trabalhando na sua vida, mas por causa da sua vontade de querer receber uma mudança radical, a sua vontade de ser um homem sincero, um homem reto, né? Eu já vou deliberar uma palavra para a sua casa. Ou seja, hoje eu salvo todo mundo que faz parte da sua família. As pessoas que fazem parte do tráfico de droga vão deixar de traficar. As pessoas que são viciadas no crack, na cocaína, na maconha, vão parar de usar essas químicas. As pessoas que são alcoólatras vão parar de beber. As pessoas que se prostituem para ganhar dinheiro vão parar de prostituir. Ou seja, hoje veio a salvação a esta casa, porque você é filho de Abraão, e para mim você é um homem sincero. Aí o versículo 10 é para você, classe de pessoas que eu descrevi aqui, os traficantes de droga, os ladrões, aos drogados, aos alcoólatras, aos prostitutas, às prostitutas. E diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ou seja, Jesus, nesta manhã de sábado, ele veio te salvar e te buscar, porque ele sabe que você se encontra perdido naquilo que você está fazendo. Então, o intuito desta mensagem é te levar a um conhecimento de um ser soberano, de um ser completamente especial, que tem a capacidade e também a habilidade de adentrar na nossa vida, né? Nos entender como nós somos, da maneira que nós estamos vivendo, e nos dá a vitória. Glorificado seja o nome do Senhor. Deixa eu fazer uma oração e vamos começar. Ó Deus e Pai Todo-Poderoso, eu quero te dar graça por mais uma vez poder estar aqui ministrando uma palavra que vai ser colocada online, e as pessoas vão ver esta mensagem através do Facebook, através do YouTube. Eu te dou graça, Senhor, porque eu creio que esta mensagem ela vai alcançar a vida, e não só alcançar, ela vai transformar vidas. E eu te dou graças e já te agradeço por tudo em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Meus amados, temos aqui em nossas mãos nessa feita, como eu já disse, a trajetória de um homem publicano, um cobrador de imposto, um homem que vivia a sua vida de maneira ilícita. Ele enriquecia roubando as demais pessoas que estavam debaixo do seu controle. Um homem que, se nós colocasse ele nos nossos dias de hoje, esse homem chamado Zaqueu, e tentasse fazer uma comparação do tipo de pessoa, de classe de pessoa que ele pertence, ele ia ser denominado como um traficante de droga, como um ladrão, como um prostituto, como uma prostituta, como um alcoólatra, como um drogado, porque ele também, como essas demais pessoas, também foi menosprezado, ele também foi incompreendido e também foi odiado pela sociedade na qual ele vivia e pelas pessoas que o rodeavam. Ele chegava até as pessoas e não conseguia olhar para as pessoas de cabeça erguida, porque ele sabia que quando as pessoas olhavam para ele, o menosprezava, o incompreendia e algumas até o odiavam. E isso lhe fazia muito mal. Ou seja, nós temos aqui a trajetória de um homem que, quando ele entendeu que o significado da vida era a busca da nossa própria alma para com Deus, quando ele entendeu que o lar da nossa alma está centralizado em uma só pessoa, que se chama Jesus Cristo, aí esse homem abre o seu coração. E o que me ama e que me chama a atenção nessa história, nessa narrativa, é que ele não só abre o seu coração, ele ao encontro de Jesus, ele vai ao encontro do Mestre para receber uma mudança radical. Glorificado seja o nome do Senhor. Aí, eu estudando esta passagem, eu fiz uma comparação entre ele e a cidade que ele morava, que se chamava Jericó. Eu pude entender pelas escrituras que Jericó era um deserto, era uma cidade quente, feia, doente, vazia, mas ela, nos tempos de Zaqueu, ela estava encapada, ela estava adornada por estruturas gregas, por estruturas romanas. Isso fazia com que
ela fosse uma cidade linda, uma cidade melhor do que as demais. Apesar dessa cidade chamada Jericó ser usada pelo rei Herodes e pelo seu filho Arquelau como uma capital de inverno, apesar desta cidade chamada Jericó ter tudo quanto ela precisava no tocante às suas necessidades materiais para disfarçar quem ela realmente era, eu vejo aqui que Jericó, ela nunca deixou de ser um deserto, uma cidade quente, feia, doente e vazia. E assim se encontrava Zaqueu. Ele estava disfarçado por causa da sua patente, por causa do seu dinheiro. Está como muitas pessoas que se vestem bem, com roupas caras, tem carros caros, tem casa boa, mas no fundo, está vivendo em um deserto, em um lugar quente, em um lugar feio. A sua alma se encontra desta maneira, deserta, quente, feia, doentia e vazia. E assim estava esse homem chamado Zaqueu, como muitas pessoas. Ele precisava de algo que pudesse suprir a sua necessidade. Eu entendo, querido, que o homem pode até disfarçar uma cidade, pode até disfarçar o que ela realmente, aparenta ser. Ela pode até mesmo disfarçar a si mesmo com roupas caras, com o seu dinheiro. Mas nunca ninguém vai conseguir disfarçar uma alma sedenta por Deus. Nunca ninguém vai conseguir disfarçar o que ela precisa, o que ela realmente necessita para poder preencher o seu vazio. E eu entendo que esse homem descobriu isso e ele começou a fazer grande descoberta a respeito de Jesus Cristo. Ele começou a descobrir que Jesus era diferente. Ele não levava vantagem nas situações alheias. Que Jesus Cristo era amigo dos traficantes de droga, era amigo dos ladrões, era amigo dos prostitutos, das prostitutas, que Jesus Cristo era amigo dos alcoólatras e que Jesus ajudava essas pessoas e ele era perito em transformar as suas vidas e transformar essas pessoas em pessoas de bem, pessoas respeitadas até mesmo pela sociedade. E ele começou a fazer grande descoberta. Ele descobriu que Jesus era diferente dos pastores que existiam em sua época, que era corrompido por causa do dinheiro. Ele descobriu várias coisas. Ele descobriu que Jesus Cristo ele fazia um grande contraste até mesmo com os líderes religiosos da sua época. Zaqueu, ele sabia que todas as pessoas que abriam o seu coração para Jesus Cristo era transformado, recebia a vitória. Ele já havia ouvido falar que Jesus havia operado vários milagres, várias transformações na vida de várias pessoas. Ele ouviu falar a respeito de uma história de uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, que por causa de uma crise financeira, após o seu esposo ter falecido, ela tinha que pagar os credores com os seus 2 filhos. Aí ela abre o seu coração para Deus. Deus usa o profeta Eliseu para vir multiplicar o seu azeite. Ela paga a sua dívida e vira uma empresária com o resto que lhe sobrara. Ele também já havia ouvido falar a respeito de um homem que havia sido curado na sinagoga, um homem com as mãos mirradas. Ele também havia ouvido falar que Jesus fizera a uma mulher que era rejeitada pela sociedade por não ter mais dinheiro para cuidar do seu fluxo de sangue. E que recentemente ele havia curado o cego Bartimeu. E que agora havia chegado a sua vez. A sua alma, ela estava deserta, feia, seca e vazia. E precisava de uma mudança radical. É isso que você precisa nesta manhã, meu querido. Você que está envolvido nas drogas, no álcool, no tráfico de droga. Você precisa conhecer a Jesus e deixar ele fazer uma mudança radical na sua vida. Glorificado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, nos versículos 3 a 5 desse mesmo capítulo, que esse homem maravilhado com tudo que ele havia escutado de Jesus, ele se prontificou a ir ao encontro de Jesus para receber uma mudança radical. Ele saiu com o seu coração aberto para encontrar Jesus.
E vendo que Jesus estava rodeado de uma grande multidão e que ele era de pequena estatura, ele não mediu esforços para subir a uma figueira brava e dali de cima esperar a Jesus passar para vir falar com ele e mudar a sua história. A Bíblia diz, e eu entendo que nesse momento, ali em cima desta figueira brava, quando ele viu a Jesus, a sua alma começou a encontrar paz, a sua alma retrocedeu dentro dele, ao ponto de estremecer. Zaqueu, nesse encontro com Jesus, ele sentiu violentamente a sua notória pecaminosidade, mas isso não deixou ele desistir. Por quê? Porque as palavras do mestre para com ele foram diferentes das dos homens. Jesus não chegou debaixo da figueira e disse: olha, ladrão, desce daí. Olha, Zaqueu, você fica rico porque você está roubando essas pessoas que estão ao meu redor e ao meu derredor. Não. Foi uma palavra positiva. Zaqueu, desce daí, meu filho, porque me convém pousar na sua casa. Jesus, ele anda... quando ele anda cheio de amor. Ele é sincero naquilo que ele quer para conosco. Ele não tem falsidade, ele não usa máscara. Ele quer simplesmente se tornar o seu amigo. Ele quer se interpor entre você e os seus problemas. Aquilo que você está vivendo, ele compreende, ele entende. E ele é perito e se interpor entre você e esse problema, te dar vitória e mudar completamente a sua vida. E é isso nesta manhã que eu quero que você entenda. Eu vivi por muitos anos no tráfico de droga, no complexo da Cidade Alta, no Morro do Cantagalo, Pavão e Pavãozinho, conhecido em toda essa região pelo Comando Vermelho. E olha, eu vou dizer para você, eu estava assim como Zaqueu, como a cidade de Jericó, encapado, ornado, né, com coisas caras, e realmente eu não era feliz. E aí a minha alma descobriu que ela necessitava de algo mais forte, e não era cocaína, não era maconha, era Jesus Cristo. E quando eu encontrei a Jesus Cristo, ele me tirou rapidinho daquele lugar, aleluia, me trouxe para os Estados Unidos e mudou completamente a minha história. Então é isso que eu quero deixar para você, que existe um ser soberano, um Deus que te ama acima de todas as coisas, um Deus que morreu por mim e por você. Ele derramou todo o seu sangue na cruz do Calvário para nos tornar livre, aleluias, nos tornar livre da garra dos demônios, da garra do diabo. Ele nos tornou livre de sermos escravos das drogas, do álcool, de tudo o que há aí fora. Basta tão somente nós fazer uma escolha. E o que eu quero, e o meu desejo, o desejo do meu coração nessa hora, é que você faça a sua escolha. E você escolha viver para Deus, viver para Jesus Cristo. Deixar ele adentrar na sua vida, deixar ele fazer uma limpeza, lapidar você e mudar a sua história. Glorificado seja o nome do Senhor. Eu vou fazer uma oração e vou ficar por aqui. E o Espírito Santo vai fazer o resto. A única coisa que eu peço, você que faz parte do corpo, que conhece pessoas que são alcoólatras, drogadas, traga ela dentro da sua casa para ela se assentar um pouco, 20 minutos, para ouvir esta pequena mensagem, esse pequeno comentário. E eu glorifico a Deus desde já pela sua vida, vocês que vão fazer isso, vocês que vão divulgar esta mensagem também, amém? Ó Deus e Pai Todo-Poderoso, a mensagem foi pregada. Eis aqui, Senhor, a mensagem que Tu colocou no meu coração para impactar essas vidas que não Te conhecem, pessoas que são menosprezadas, incompreendidas e odiadas pela sociedade, mas pessoas também que Você ama, que Você quer mudar a história delas. Então, Senhor, entra através dessa ferramenta chamada Facebook, o YouTube, e alcança essas pessoas dentro das favelas, dentro das comunidades, e faça elas enxergarem que a solução está voltada somente para um homem que tem o nome Jesus Cristo, que é você, ó Pai. Desde já, querido, eu fico por aqui. Tenha um bom dia, tenha um bom fim de semana, e eu quero deixar para vocês o shalom de Deus e até a próxima, amém? Então, até sábado que vem, e eu quero deixar para vocês
externar para vocês o meu amor, o meu abraço para todos vocês. E até a próxima.